Qual é o melhor sistema operacional para você programar? Eu recebo essa dúvida de diversos alunos e também aqui no YouTube, qual é o melhor para programação? E eu pensei, cara, isso daí vale um vídeo. É um vídeo bem interessante, porque eu vejo que quase ninguém fala sobre sistema operacional. A minha ideia aqui não é ficar falando dos dados técnicos de cada sistema operacional, porque aí você pode ir lá e pesquisar. Mas falar para você qual seria o melhor para cada situação. Existe um melhor ou qualquer sistema é o suficiente? Qual a sua opinião sobre o assunto? Eu vou contar um pouco aqui da minha experiência com o sistema operacional. O primeiro sistema operacional que eu tive contato foi o sistema Windows, né? Eu lembro até hoje do primeiro sistema que foi o 98 e o XP, cara. Foi, nossa, sistemas operacionais que eu mexi na minha infância ali. Conforme o tempo foi passando, eu sempre gostei de tecnologia, sempre muito cedo. Eu já mexia em computador, já consertava, já montava. Eu comecei também a entender sobre outros sistemas operacionais. Mas durante toda a minha fase ali de criança, adolescente, até o começo da fase adulta, o meu contato ali maior mesmo foi com o Windows. Depois, quando eu fui me profissionalizando nessa área de tecnologia, eu fui entendendo outros sistemas operacionais, como por exemplo o Linux. O primeiro Linux que eu trabalhei foi o Debian, que ele é focado, né, para servidores. Então eu lembro que quando eu tava estudando rede de computadores, eu trabalhei bastante com Debian, cara. E depois, né, trabalhei muito aí com a parte de rede de computadores, com servidor. Então o Debian eu usei bastante. Inclusive ele é muito mais terminal, né? Ele parece um CMD. É só linha de código, não tem parte visual, né? Claro que muita coisa mudou, né, dos tempos para cá, mas ele é muito mais focado no código. Aí você tem outros sistemas operacionais também, baseados em Linux, por exemplo, o Fedora, né, tem outros também. Depois eu fui para a parte mais visual, eu lembro que foi o primeiro que eu instalei na minha máquina, né, no SSD, foi o Ubuntu. Eu não me lembro agora qual foi a versão, mas foi o Ubuntu. Ele já é um sistema mais visual, tem a linha de comando também, né, sempre vai ter, mas ele já tem a parte gráfica. E só depois de muito tempo, cara, que eu fui ter a oportunidade de usar um computador da Apple, onde tinha o sistema macOS. Então o macOS foi um dos últimos que eu tive contato, justamente pelo preço, né, do MacBook, que aqui no Brasil é um absurdo, né? É muito caro, eu não tinha condições de comprar um MacBook. Inclusive, né, o meu primeiro contato com o macOS nem foi pelo MacBook, foi pelo Hackintosh. Então essa daqui foi a minha transição. Eu comecei pelo Windows, na fase adulta, né, já me profissionalizando na área de tecnologia, porque eu comecei também por manutenção, rede de computadores, estudei muito Linux, depois eu fui estudando outras versões do Linux até chegar no macOS. Eu estudei basicamente todos os sistemas operacionais ali principais que é utilizado na área da programação, como Windows, Linux, Mac. Eu usei todos eles. Então eu conheci cada um deles muito bem, como funciona por debaixo dos panos. Principalmente o Windows, né, que é o que eu utilizo mais até hoje, devido às ferramentas que eu utilizo. Em segundo lugar já fica o Mac. Quando eu quero trabalhar com projetos que envolvem programação, eu gosto bastante do Mac. Hoje eu tenho usado muito menos no Linux, mas é um sistema também excelente. Usei bastante durante muito tempo, né? Inclusive usei até mais do que o Mac. Então a primeira pergunta a ser respondida é qual é o melhor sistema operacional para trabalhar com programação? Baseado na minha experiência, não existe o melhor sistema operacional. É o melhor que você tem disponível hoje. Então se hoje você não tem condições de ter um Mac, você pode usar o Windows ou o Linux. Ou se você começou pelo Linux, use o Linux. Você vai conseguir programar praticamente quase tudo, não importa o sistema operacional. Aí, é claro, vai ter as suas particularidades. Por exemplo, você quer criar aplicativos para o iPhone, para o iPad, utilizando o sistema da Apple. Aí, nesse caso, você precisa de um computador com o sistema macOS. Você não consegue fazer isso no Windows e nem no Linux. Claro que hoje tem alternativas, tal, só que nativamente tem que ser o macOS, tem que ser um computador da Apple. Ou você tem um MacBook, ou você tem então um Hackintosh, mas você precisa de um computador compatível com o sistema da Apple. Então essa é uma particularidade que você precisa entender. Dependendo do que você quer fazer, um sistema operacional é bem melhor, né? Nesse caso, tem que ser o macOS para sistemas iOS. Eu quero criar para Android, utilizando Kotlin. Cara, você pode criar no Linux, você pode criar no Mac, você pode criar no Windows. Qualquer sistema operacional que você tem disponível, você pode usar. Pô, Marcos, você não tem um Mac. Faz no Windows, faz no Linux.
tranquilo. No Android dá para você usar os 3 sistemas. Ah, eu quero desenvolver para desktop. Eu consigo nos 3 sistemas operacional. Ah, eu quero desenvolver para jogos. Cara, você consegue nos 3 também. Só que aí nesse caso, para jogos, o Windows vai ser um pouco melhor. Ele é mais compatível com placa de vídeo, com alguns tipos de componentes. Então, no caso, para jogos, o Windows sempre vai ser melhor, mas também dá para usar o Mac e também dá para usar o Linux. Então dá para usar, só que tem sistemas que vai ser melhor para uma coisa, outro vai ter uma vantagem, outro vai ter uma desvantagem. No geral, todos eles dá para você criar praticamente tudo, menos a parte, né, que eu falei para vocês aí do iOS. Aí tem que ser mesmo o macOS. Né, precisa ser. Tirando isso, cara, desktop, back-end, front-end, jogos, todos eles você consegue desenvolver. Uns vai ser mais fácil, outros vai ser um pouco mais difícil, uns vai ter um pouco mais de desvantagem, outro vantagem, mas no final dá para fazer. É muito importante que você entenda isso, porque às vezes tem pessoas que acabam se limitando, deixa de entrar na área da programação por conta de um computador que não tem um macOS, ou porque não sabe instalar um Linux, ou porque acha que o sistema que ela tem ali não serve. E não, o sistema operacional que você tem disponível, com certeza vai fazer tudo o que você precisa, tirando, né, essa parte do iOS. O que eu recomendo para você que está iniciando? Aprenda os 3, mano. Não fica só em um sistema operacional, porque queira ou não, você vai se esbarrar com Linux, com Mac, com Windows. Às vezes você só tá no Windows. Eu sei que a maioria, né, acho que a maioria esmagadora vai ter um acesso maior no Windows, que é mais fácil, né, todo mundo conhece. A maioria das empresas utilizam o Windows, né? Para servidor é muito mais o Linux, mas a maioria das empresas vão utilizar lá o Windows para os desenvolvedores. Então o Windows ele é o mais comum. Então, já que ele é o mais comum, inclusive foi o primeiro que eu comecei, né? Já que o Windows ele é o mais comum, se hoje você não tem dinheiro para comprar um MacBook para você aprender o sistema da Apple, cara, sabe o que você faz? Particiona o seu SSD ou compra um HD e instala o Linux. O Linux é gratuito, ele é open source. Instala o Debian, tem vários Linux. E aí você consegue aprender sobre esses sistemas operacionais, porque eles têm as suas particularidades. Aí eu posso te dar uma dica também bem interessante. Você também pode pegar uma máquina virtual, né, um VirtualBox da vida, e colocar o Linux lá na máquina virtual para você aprender a mexer no sistema. Dá para você colocar até o macOS. Tem alguns vídeos aí no YouTube aí, é com gambiarra, né? Mas dá para você pelo menos testar o sistema da Apple. Pelo menos testar dá. Não dá para desenvolver, porque não foi projetado para isso, mas dá para instalar lá no VirtualBox o macOS só para você subir o sistema e entender como é que ele funciona. Então é só para você entender que o ideal é que você saiba os 3. Esse é o ideal. Até na sua carreira como desenvolvedor, você vai aprender muito entendendo os 3 sistemas. Por exemplo, o Windows ele é muito bacana, só que ele é muito pesado, cara. Então às vezes você tem que ter uma máquina mais forte aí para rodar um Windows 11. O Windows ele geralmente é mais pesado, tem muito processo, né, por debaixo dos panos. Então, se você às vezes tem uma máquina antiga aí e você não tá conseguindo programar com Windows, cara, instala o Linux. Instala o Ubuntu. Se você tem uma máquina aí de 2 GB de RAM, 4 de RAM, cara, instala o Linux. A sua máquina vai ressuscitar, mano. Se você tinha uma máquina que você não conseguia nem ligar ou ficava travando com o Windows, depois que você instalar o Linux, a sua máquina vai voar, cara. Vai parecer máquina nova. Então, assim, o Linux, ele é muito interessante para ressuscitar computadores velhos, cara. Porque ele é muito leve. Você pode instalar ele em qualquer máquina que vai funcionar, cara. Linux é bacana por conta disso. Ele é leve, ele não tem essa poluição que o Windows tem. Funciona em qualquer máquina. É muito bacana para programar também. Ele só pode ser um pouco mais difícil ali para o iniciante, porque tem várias versões do Linux, né? Tem uma barreira de entrada um pouquinho mais alta, porque tem várias versões do Linux. Você vai ter que estudar um pouquinho mais, né? O Windows é mais fácil, é mais cômodo. O Mac, cara, ele é sensacional, né, cara? É arquitetura fechada ali. Você pode ter uma máquina de 8 GB, parece que você tem uma máquina de 32 GB. É impressionante o gerenciamento de memória que o macOS tem. Cara, quem pegou um Mac sabe, é surreal. Surreal. Eu gosto demais, assim, do desempenho do Mac. Cara, você desliga o Mac ali, liga ele, tudo funcionando perfeitamente, não dá bug, não dá erro, não precisa formatar. Então, assim, de instabilidade, o Mac é muito top, cara, muito top. O Windows dá muito problema, né? O Windows, geralmente, vem uma atualização, já quebra um negócio aqui, já ferra outra coisa ali, aí você tem que se adaptar, né? O Linux, ele já é bem mais estável do que o Windows, e o Mac, eu acho um dos mais estáveis que tem. Mas, claro, o Linux também é muito bacana. Então é isso, não existe um melhor ou um pior.
A minha dica é use todos. Se você, como eu, né, começou pelo Windows, instala o Linux, ele é gratuito, ou instala uma máquina virtual e coloca o Linux, e mais pra frente você pode buscar informações sobre o Mac. Agora, se você precisa criar aplicações para o iOS, não tem jeito. Recomendo você buscar um MacBook ou montar um Hackintosh. Só que o Hackintosh tem uma barreira alta também, então muita gente não vai querer montar o Hackintosh. E aí vai ter várias configurações que você pode fazer. Por exemplo, para servidor, cara, é perfeito o Linux. Para servidor, eu gosto bastante do Linux. Dá para fazer em qualquer um desses outros que eu falei, mas o Linux parece que se encaixa melhor com back-end. Quando a gente fala da parte de desenvolvimento de aplicativos, o Mac se encaixa perfeitamente. Tanto o Android quanto o iOS, porque você faz os dois, né? Mas se eu não tenho Mac, eu faço no Windows mesmo, ou no Linux, tranquilo. Mas ele se encaixa muito bem nessa parte do desenvolvimento de aplicativos, né? E o desktop, cara, aí é gosto. Qualquer um dos três dá para fazer. Jogos eu gosto bastante do Windows, mas como eu falei, dá para fazer nos três também. Então assim, só para você entender, né? Mas assim, é experiência. É você aprender os três e um você vai gostar mais, outro você vai gostar menos, mas todos eles são úteis no mercado. E para você ter uma carreira bacana, o ideal é que você saiba os três, porque queira ou não, uma hora você vai se esbarrar em um deles, e se você não souber, cara, vai ser difícil de trabalhar. Minha recomendação é, aos pouquinhos, vai estudando cada um deles, tenho certeza que você vai ter uma grande carreira aí. Esse é o vídeo de hoje, um vídeo bem tranquilo, bem sincero aí. Deixa o seu comentário aqui, qual sistema operacional que você está usando atualmente. Eu quero saber qual é o sistema operacional que você está usando agora. Coloca aí qual que é, se é o Mac, se é o Linux, se é o Solaris, e fala aí qual a sua experiência, qual o melhor que você achou dentre esses daí, beleza? Se você quiser aprender a programar, tem treinamentos aqui ó, na descrição do vídeo, treinamento com a linguagem Java, onde eu indico aí para você começar nessa área da programação, não é obrigado, tá? Mas é um treinamento bem interessante aí para iniciantes, depois você clica aqui para conhecer, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, eu espero vocês em um próximo vídeo, até a próxima!